Olá, tudo bem? Queria iniciar a nossa conversa de hoje, primeiramente pedindo para Jesus, Deus, me guiar para que eu possa trazer a palavra e possa edificar as pessoas que precisam das palavras. Senhor, usa de mim e faça instrumento para que possa trazer um pouco de clareza, entendimento para as pessoas que precisam. Obrigado. Queria ler para vocês um versículo aqui da Bíblia, que é o Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai, que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não foi eu em teu nome que não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles, jamais conheci vocês. Afaste-se de mim, malfeitores. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em práticas é como o homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Ou seja, o que é o entendimento dessa palavra, do meu ponto de vista? Que muitas pessoas podem até estar falando em nome de Jesus, falando dos ensinamentos, falando do embasamento que a Bíblia nos traz, sabe? Mas o que realmente importa, é aí que está o grande X da questão. O que realmente importa, claro que a pessoa falar, ela pode ajudar e transformar outras pessoas, sem dúvida, acho que é o primeiro passo. Mas o principal é o viver, é o como a pessoa está vivendo. Isso realmente arrasta muito mais do que as falas, o dizer, né? Porque a gente já a palavra realmente faz diferença, é importante, mas o exemplo, tanto é que a gente pode ver na educação de filhos, né? Que um filho, se você fala para ele, ele vai entender, mas é algo superficial. O que na verdade ele vai compreender, ensinar, compreender e assimilar é o que ele vê acontecendo, é a vivência, é o exemplo prático. Às vezes, no meu caso que eu tenho um filho pequeno, tenho um Heitor de 5 anos, às vezes ele faz algumas coisas que eu fico pensando, nossa, mas eu não ensinei isso para ele. Mas aí eu paro e penso, não ensinei, mas eu faço. Então, na verdade, ele está aprendendo com exemplo, né? Ele está aprendendo com as pessoas, ele vê a coisa acontecendo e aí ele aprende pelo exemplo. Então, o exemplo ensina muito mais. Então, a gente precisa viver a palavra de Deus. Né? É difícil porque hoje em dia tudo, ou a grande maioria, nos leva ao desencontro, né? Dessa vivência que a gente necessita tanto. Mas só pode ser recompensado quem pagou o preço, né? Então a gente precisa pagar o preço para a gente ser recompensado por isso. Realmente é difícil a gente se manter no caminho, se manter seguidor das palavras, mas é preciso, é necessário. E a vida, ela é composta por etapas, né? Então a gente precisa ler, entender a palavra, a gente tem que transbordar, a gente tem que passar isso adiante, sim, mas a gente precisa viver a palavra, viver os ensinamentos que Cristo nos deixou em terra. Assim
quando ele teve a passagem aqui, a gente concluiu com Deus a nossa aliança, a nossa nova aliança, né? Legal? Então esse é o entendimento dessa palavra. Agora eu queria falar com vocês sobre as três inteligências, tá? Vamos entrar então no tema de hoje, que são as três inteligências. O que são as três inteligências? As três inteligências, ela é composta pelo espírito, pela alma e pela mente. E a mente, ela está no plano terrestre, ela está no plano físico, tá? É o nosso cérebro comandando o nosso corpo. Essa é a inteligência número 1. E em cima dessa inteligência tem a inteligência número 2, que é a inteligência da alma, que é a inteligência que governa a mente. Essa inteligência que governa a mente, para que a gente tenha a conexão com a terceira inteligência, que é do espírito, que o espírito é o canal direto com Deus, com o extraordinário, com o espiritual da nossa vida, tá? Ela é ligada diretamente ao terceiro céu, com Deus, né, dentro do Kairos, né, o estado de Deus atemporal. Então o espírito está relacionado diretamente à nossa conexão com Deus, tá? E o que é o ideal para que a gente tenha uma vida próspera e abundante e plena? É que a gente tenha isso no formato de um triângulo, né? Mas não um triângulo assim, um triângulo invertido, tá? Sendo que o primeiro quadrante aqui do triângulo seja a nossa inteligência espiritual, tá? A nossa inteligência espiritual tem que sempre ser a que governa, a que comanda. Embaixo disso, a nossa inteligência da alma, que governa a nossa mente, a nossa cabeça, tá? A gente só vai conseguir prosperar, evoluir de verdade, quando a gente tiver esse triângulo invertido funcionando de uma forma perfeita. Quando a gente trabalha muito com a razão, aonde a nossa inteligência mental, a nossa inteligência cerebral comanda, a gente acaba sendo muito lógico, a gente acaba sendo muito pragmático, e as coisas não costumam acontecer de forma muito exponencial, porque a gente fica limitado ao 1 mais 1, a ter um resultado voltado para o que a gente acha que é possível dentro da nossa cabeça. E o impossível, o exponencial, só acontece quando a gente eleva a nossa inteligência para esses outros níveis, tá? E a gente sabe que historicamente o cérebro, a nossa mente, ela é programada, né, para economizar energia, para gastar o menos de energia possível, para sempre te colocar no automático, para que a gente possa economizar energia e sobreviver. A mente e o cérebro ela é focada em sobreviver, subsistência. Então, sempre que possível, ela vai te jogar para o automático, para que você economize energia. Ela vai te jogar para sua zona de conforto, para que você economize energia. Ela vai te jogar para monotonia, para que você fique tranquilo e que você economize energia sempre. Esse é o objetivo do cérebro, tá? E quando a gente já eleva para o nível 2, para o nível da alma, o que acontece? Nesse nível, a gente consegue, com a alma, comandar o cérebro para que a gente saia dessa zona de conforto, para que a gente vá para a ação, para que a gente fique no automático o menos possível, ou que, na verdade, que a gente fique fora do automático, para a gente alterar a nossa programação mental, para que ela seja uma programação mental focada em fazer mais, aprender mais, produzir mais, ajudar mais pessoas. Então, a gente precisa trabalhar para que a alma governe o cérebro sempre. E aí, deixa eu deixar alguns exercícios práticos para que a gente comece a treinar a nossa alma a governar nosso cérebro, tá? Sempre a gente vai nos deparar por algumas situações onde o cérebro está automaticamente nos forçando a fazer algumas situações. Um bom exemplo é referente
a uma comida, por exemplo, que você não gosta. Quando você vai, se depara com aquela comida, automaticamente seu cérebro já te manda aquela informação. Olha, essa comida eu não gosto, então nem tenta. Aí o que você precisa com a sua alma que governa seu cérebro, que precisa governar seu cérebro? Fala, não, eu vou comer, o cérebro não manda em mim, cara. Não é o cérebro que manda em mim, eu preciso governar sobre o cérebro. Então, o exercício para que a alma governe sobre o cérebro é sempre que você tiver algo que você, tipo, claro que eu não estou falando em questão de correr risco, né, colocar a vida em risco, não é isso. Mas sempre que você tenha uma situação que você vê que está muito confortável na questão do, não, isso aqui não dá, não vai rolar, faz ao contrário, cara, faz ao contrário, para que o seu cérebro saiba que ele não está no governo, não é ele que domina. Sempre que você percebe que está numa situação que seu cérebro está te colocando naquele modo automático, para você simplesmente deixar a vida me levar, não, você fala, não, eu não admito. Ativa a sua alma para ela governar seu cérebro e você sair dessa situação de economia de energia. E vai para cima, e a coisa vai acontecer. E o terceiro nível é o espiritual, que governa a alma para a alma governar o cérebro, que é onde a gente tem a conexão com o espiritual, né, com Deus, com o terceiro céu. E a alma fica no segundo céu, né, onde estão as potestades, né? Mas aí no terceiro céu é onde a gente tem o canal, a conexão com o espírito, né, com o divino, né, com o criador. Essa é a nossa inteligência que a gente tem que deixar sempre ativada, né? Porque o espírito, ele não fala com o cérebro. O espírito não fala com o cérebro, o espírito fala com o coração. Então, quando Deus quer falar com você, ele fala através do espírito, e seu espírito fala direto no seu coração. É por isso que a gente ouve Deus com o coração, não ouve Deus com a cabeça. Quando a gente sente algo que está vindo de dentro, né? Algumas pessoas chamam de intuição, outras pessoas chamam de sexto sentido, enfim. Deus está falando com a gente através do espírito que conecta com a gente no nosso coração. Mas para isso a gente precisa deixar a alma governar, né? E a gente costuma muito ficar na lógica, trabalhando a nível de inteligência cerebral, né? Pensando em 1 mais 1, naquela parte lógica da coisa que está no cérebro, mas a gente só vai ter a experiência com o divino, a experiência com o Criador, a experiência com o sobrenatural, quando a gente deixar o Espírito governar. Quando a gente deixa o Espírito governar, nos tornamos imbatíveis. Então a gente precisa deixar cair essa nossa máscara, vamos dizer assim, lógica, de achar que o mundo é tudo, na verdade. Números, equação 1 mais 1, 1 para 2 tem que ser 1 mais 1, enfim, esse tipo de lógica. A gente precisa elevar isso para o nível da alma, para a alma governar nosso cérebro, e depois elevar ainda acima para nível espiritual, para o espírito governar nossa alma, para governar nossa mente. Com isso, acabou. Aí a gente vai pôr terror nessa terra e vamos governar tudo. Porque quando a gente consegue alinhar essas 3 esferas, essas 3 inteligências, a gente não tem limite. A gente domina a terra de uma forma impressionante. Aí a gente realmente vai cumprir nosso papel na terra, que é ser governador, quer ser general na terra. Entendeu? Aí não tem pra ninguém. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Obrigado e fiquem com Deus.